Boa noite, irmãos. Shalom. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar sequência às nossas atividades de hoje aqui. Nós temos hoje uma palavra que eu creio que vai falar muito aos corações dos irmãos, dando sequência à programação da igreja. A igreja, como disse o apóstolo, está trabalhando esse mês, preocupada com o ID, preocupada com as almas, querendo que haja um avivamento, cada um de nós se torne verdadeiramente um evangelista, um missionário, uma pessoa que se importa com as almas dos perdidos. Esse é o verdadeiro cristão. Essa é a direção do Espírito Santo para o cristão, a direção do Espírito Santo para a igreja. E a igreja é cada um de nós, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Se cada um de nós fugir desse chamado, se nós nos omitirmos, a igreja não cumpre o seu propósito. Talvez você seja a única pessoa que vai atingir uma alma. Você é a pessoa que tem acesso ao coração de uma alma. E se você se calar, se você não falar aquilo que o Espírito Santo te dirige, é possível que essa alma, então, vá se perder. Então, há uma responsabilidade nossa. No culto anterior, o pastor Humberto foi usado pelo Espírito Santo e ele nos trouxe a missão da igreja. E eu entendi que a missão da igreja é exercer a autoridade do reino dos céus. E com isso, fazer discípulos. De fato, irmãos. Vamos ver. Relembrando o que foi falado. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor, na versão NVI. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Essa palavra, ela é conhecida, já foi lida, e ela começa falando que foi dada, que o Criador, o nosso Deus, deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus fez a obra que ele precisava fazer para vencer o mal, para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E ele recebeu essa autoridade, e porque ele recebeu essa autoridade, ele transferiu essa autoridade para cada um de nós que está aqui. Ele transferiu essa autoridade no nome do Senhor para a igreja, para cada um de nós. E porque nós temos essa autoridade, Jesus então nos disse: vão e façam discípulos. Mas vejam, irmãos, que começa com a autoridade o fazer discípulos, o pregar o reino, começa com a autoridade e termina: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, começa com a autoridade no nome de Jesus e termina com a presença do Espírito Santo em nós. No meio disso é que está a nossa missão. Temos que entender isso, irmãos, porque se nós não usarmos de autoridade, a autoridade do nome de Jesus, ou se nós não entendermos que nós precisamos do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus em nós, nós fatalmente teremos muitas dificuldades. Teremos muitas dificuldades, porque existe a luta espiritual. Amém? Então, Jesus nos disse em Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. É óbvio, irmão, que você não tem que procurar cobra, não tem que procurar escorpião para pisar. O que Jesus está falando aqui é de demônios. E ele diz
que os demônios vão se submeter ao nome dele, à autoridade que há no nome dele. E ele diz também algo interessante, que nós não devemos nos alegrar por isso. Nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos cidadãos do reino dos céus, embaixadores de Cristo. A nossa alegria, então, é porque nós somos participantes da natureza divina. Somos embaixadores, somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Então, a nossa alegria é participar dessa família de Deus e fazer essa obra que só nós, na autoridade do nome de Jesus, podemos fazer. Amém? Em Marcos 16, versículo 17 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, irmãos, fica bastante claro que esse é o evangelismo. Ganhar almas passa por fazer esses sinais. E esses sinais devem ser feitos por quem? O pastor disse, eu aqui não faço culto evangelístico todos os dias. Por quê? Porque a missão de pregar o evangelho, a missão de fazer discípulos é nossa, dos membros da igreja. E se você for pensar uma expressão que é usada, nós somos ovelhas, não é? Ele é o pastor. Quem é que reproduz no rebanho? O rebanho cresce por causa de quem? Por causa do pastor? Não. A reprodução está a cargo das ovelhas. Que coisa boa. Isso é um privilégio nosso, irmãos. Nós temos, então, que sair com esse entendimento de que a missão da igreja é exercer autoridade no reino dos céus e fazer discípulos. Nós precisamos, para isso, orar e pregar o evangelho. Essa é a única forma que nós temos de cumprir essa missão. Para cumprir essa missão, nós precisamos fazer discípulos e esse discípulo precisa nascer de novo. Esse é o milagre da salvação. Quem não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo, não é salvo. E esse nascer de novo passa pelo ouvir a pregação do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Jesus nos disse que nós nascemos de novo pela ação da água e do Espírito. Amém? Então, o que nós não podemos ficar é calados, mudos, passivos. Nós precisamos nos avivar, porque é chegado o tempo, irmãos. O tempo é chegado em que nós não poderemos atingir as pessoas da maneira que nós temos hoje essa liberdade. Cada vez mais difícil pregar o evangelho. O tempo passa e cada vez mais nós somos cerceados nesse direito. Em alguns lugares, o pastor estava falando na Espanha, essa liberdade já está bem restrita, pelo que eu entendi. Amém? Mas você poderia perguntar, como fazer isso? Como devemos fazer isso? Como podemos fazer isso? O texto nos diz, nós temos que fazer isso indo. O id não é algo que você vai deixar para um determinado dia, para que você vai planejar e você vai fazer. É indo e fazendo. Nós temos que, como igreja, nós temos que ir e fazer a obra todos os dias, orando e pregando o evangelho. Aproveitando as oportunidades que nós temos durante o dia para testemunhar do amor de Jesus. Quando estamos, por exemplo, diante do caixa do supermercado, diante de um frentista, diante dos colegas de trabalho, no colégio, tem várias situações, irmãos, em que nós estamos ali e que é nós e a pessoa. Um frentista, ele fica com a mão ali na bomba e ele só pode fazer aquilo ali. Enquanto isso, você pode e deve levantar, ir lá e falar do amor de Jesus. Se você simplesmente disser a alguém, Jesus ama você, Jesus tem uma nova vida para você,
Você pode ser transformado e ser um grande homem de Deus nessa geração. O que vocês acham? Será que isso não é uma boa semente? Não é um bom começo? Mas nós, muitas vezes, nos omitimos, né? E o tempo é curto, irmãos, o tempo é chegado. Precisamos, então, começar a abrir as nossas bocas para ganhar essas almas, aproveitando essas oportunidades. Queria falar para os irmãos a respeito da pregação de Cornélio, para ilustrar o que eu estou falando. Palavra de Deus, Atos, capítulo 10, versículo 30 a 32. Amém? Cornélio era um cinturão, era um oficial romano. E o que o Cornélio fazia, dava esmolas, era um homem que se preocupava com as pessoas. Então, diz a palavra do Senhor, em Atos 10, versículo 30 a 32. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. E ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Irmãos, essa passagem, ela ilustra bem o que nós estamos conversando aqui. Porque, vejam, Cornélio, ele era um homem bonzinho. Ele até orava, mas ele não era salvo. Então, não basta atitudes de caridade, não basta ser, entre aspas, uma boa pessoa. Eu digo isso porque, na verdade, Jesus, ele não aceitou que dissessem que ele era bom. Quando disseram para ele que ele era bom, o homem rico disse a Jesus: meu bom homem. Jesus disse: por que dizes que eu sou bom? Só há um que é bom, e é o Pai que está no céu. Amém? Então, Cornélio, ele era uma pessoa que se preocupava com os outros. E isso rendeu a Cornélio essa experiência fantástica. Um anjo desceu. Um anjo desceu para falar com Cornélio. Aqui a palavra fala: um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Vejam, irmãos, pode descer um anjo, mas Cornélio não se converteu, não recebeu o Espírito Santo. Precisava do quê? Qual foi a orientação do anjo? Vá chamar Pedro, Simão Pedro. Vá chamar um cristão, vá chamar um crente, vá chamar alguém que possa pregar o evangelho de Deus. Vejam, se precisa de alguém que prega o evangelho, apesar de um anjo aparecer para Cornélio, significa que você é muito necessário, irmão. Significa que você não pode se omitir. Tem pessoas que estão tendo experiências com Deus, são pessoas tementes até a Deus, são pessoas que estão orando, as orações delas até podem estar sendo ouvidas, mas elas não são salvas. E Deus está esperando que você se mova. Talvez aquele teu colega na sala de aula, né? Pode ser aquele frentista que eu me referi, o caixa do supermercado. O que impede você? O que impede você de falar do amor de Jesus para essas pessoas? O que impede você de aproveitar essas oportunidades? É uma boa pergunta. Se você parar e pensar um pouquinho, na semana passada, o que você fez? Quantas pessoas você falou, Jesus ama você? Para quantas pessoas? No mês passado. Então, é um bom raciocínio você pensar, o que está me impedindo de fazer isso, se eu sei que essa é a vontade de Deus? E é essa a pergunta, irmãos, que o Espírito Santo está fazendo hoje para você. O que te impede? O que te paralisa? Por que você não ora? Por que você não prega? Por que você não se importa com as almas? Amém?
E eu creio que uma resposta para essa pergunta nós podemos encontrar em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu creio, irmãos, que essa palavra, ela nos dá pelo menos quatro coisas que nos atrapalham, que nos impedem de pregar, que nos impedem de fazer a obra. Vamos estudar, então, esses 4 itens. O primeiro, olhar para as circunstâncias. Olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Cristo. A palavra nos diz, olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Cristo, ele é eterno. Cristo, ele não muda. Mas as nossas circunstâncias, felizmente, elas mudam. A falta de dinheiro, problemas familiares, problema com um filho mais novo, com um filho adolescente, problemas de saúde. Como disse o nosso pastor, problemas todos nós temos. Agora, se você ficar fixado nesse problema, se você só pensar nisso o dia todo, esse problema cresce, esse problema se torna um gigante, um dragão na tua vida. E o que nós temos que fazer é olhar para Cristo, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem a solução para nós. Amém? Cristo é eterno e não muda. Se você ficar olhando para a circunstância ao invés de olhar para Cristo, você vai ficar o que eu poderia dizer, em si mesmado, né? Olhando sempre para o teu umbigo. Pessoa que não olha para os males dos outros, olha só para os seus problemas. E com isso, ela não consegue evangelizar. Ela não tem para dar, porque ela não consegue sair dos seus próprios problemas. Ela não consegue ver a solução que há em Cristo Jesus para as coisas. Amém? Então, sem dúvida, esse problema, sem dúvida, é algo que nos atrapalha. Quantos de nós aqui estariam presos nessas pequenas questões do dia a dia? Às vezes, irmão, coisa pequena, um detalhe, algo que não saiu conforme você queria, isso já é suficiente para te tirar do sério, para fazer com que você não consiga mais olhar para as pessoas como deve olhar. Amém? Mas é apenas um detalhe, é apenas uma circunstância, é apenas um momento. Nós temos que olhar para a eternidade. Amém? Será que um probleminha, nós que estamos lá construindo, né? Um probleminha numa parede, isso aí é eterno? Eu não tenho como resolver? Não, né? É claro que eu tenho como resolver. Eu não devo me ater a esse tipo de coisa. Eu não devo ficar brigando com pessoas por causa desse tipo de coisa. Amém? Eu tenho que amar as pessoas e usar as coisas. E quando nós olhamos para essas pequenas coisas, quando nós fixamos nas circunstâncias, nós perdemos o rumo, perdemos o foco. A palavra nos orienta, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu tive uma situação uma vez que essa palavra salvou a minha vida. Eu, tentando falar rapidamente para os irmãos, ficamos 4 anos, eu e a Cláudia, envolvidos num problema familiar. E depois desses 4 anos, onde nós tentamos de tudo, nós precisamos abrir mão do nosso filho. Não dava para continuar. Ele era filho do primeiro casamento, eu não era crente na época. Conheci Jesus e logo em seguida, Jesus fez com que ele veio morar conosco. E nós estávamos tentando de todas as maneiras
fazer com que ele encaixasse na nossa família, que ele entendesse a nossa cultura, que ele fizesse aquilo que certamente ele faria se ele tivesse tido a oportunidade de nascer junto conosco e continuar junto conosco. E depois de 4 anos, eu precisei tomar uma atitude, porque já não dava mais. E a gente precisou fazer com que ele voltasse a morar com a mãe dele. Isso foi algo que me abalou muito. E nesse período, eu fui oprimido pelo diabo. E eu só pensava nessa situação. Só olhava para esse problema familiar. Então, a gente estava em férias, logo na sequência que eu deixei ele em Pelotas, a gente saiu de férias. E o demônio começou a agir na minha mente para que eu me jogasse numa ribanceira daquelas lá de Santa Catarina. Isso é algo muito sério, irmão. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quando a gente perde o foco e olha para as circunstâncias, tu abre essa oportunidade para o inimigo. E eu, oprimido, cheguei em casa, abri a Bíblia, e adivinha onde que eu abri? Hebreus 12:1. E quando eu abri a Bíblia, essa expressão que diz, olhando para Cristo, ela começou a saltar. E eu me perguntei, como assim? Olhando para Cristo, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Aí eu me dei conta, Cristo é eterno e não muda. E eu estou envolvido numa circunstância que é passageira. O Senhor vai mudar a minha sorte. O Senhor vai mudar a sorte do meu filho. Ele vai fazer a obra. Eu preciso confiar no Senhor. E quando eu me levantei depois de ler isso, eu entendi. Vai demorar 1 ano. Vai demorar 1 ano em que eu vou ter que sustentar o meu filho em oração. Vai demorar 1 ano para que eu fique de joelhos aos pés do Senhor e que eu faça a obra que Ele quer que eu faça. Me preocupe com as pessoas, me preocupe com as almas, descanse e confie nele. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu nunca evangelizei, foi o período que eu mais evangelizei, foi aquele. Eu tinha um bonezinho, o homem espiritual, comprei lá na Luz e Vida. Eu botava o bonezinho, a Bíblia embaixo do braço e ia para a praça para evangelizar. Ficava dando volta na praça, falando do amor de Jesus. Foi tremendo. 1 ano se passou. Depois disso, o nosso menino, até foi a Cláudia que tomou a iniciativa, está na hora de nós chamarmos o menino. E conseguimos que ele viesse. E ele voltou com outra cabeça. Ele voltou valorizando o que ele tinha, o que ele havia perdido. E Deus então preparou um novo tempo para a nossa vida. Porque eu olhei para Cristo e não para a circunstância. Quantos de vocês estão olhando para as circunstâncias, para os problemas, e estão deixando de pregar o Evangelho por causa disso? E, para terminar o testemunho, esse meu filho hoje é pastor evangélico. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O segundo ponto que essa palavra nos ensina: esperar pelo tempo certo. Esperar. Quando acontecer certas coisas, quando eu me aposentar, quando eu me formar, quando eu casar, bom, então aí eu vou falar do amor de Jesus. Aí então eu vou me preocupar com as almas. Aí eu vou girar essa chave. Aí eu vou fazer tudo que eu deixei de fazer. Agora eu não posso, agora não é tempo. Irmãos, a palavra nos diz o quê? Corramos com perseverança, corramos com paciência, mas com perseverança a carreira que nos é proposta. Quem está correndo está esperando? Não, né? Não é, pastor Leonel? Você que é maratonista. Aqui a questão é uma maratona, você corre com perseverança. Então nós não podemos ficar esperando. O que nos diz a palavra? Hoje é dia da salvação. Precisamos então aproveitar as oportunidades.
Em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, irmãos, a passividade, o esperar certo acontecimento, não tem respaldo. Você sim tem que orar para que a pessoa receba a pregação, que os olhos sejam abertos. Mas você não pode fazer isso como um estilo de vida. Só vou pregar o evangelho quando acontecer certa coisa. E por que isso, irmão? Por quê? Porque, na verdade, tudo na vida é um processo. Nós não acordamos, vamos supor que você espere o dia da tua aposentadoria para começar a pregar o evangelho, não é? Eu que estou quase me aposentando, né? Vou esperar o dia da minha aposentadoria, aí sim eu vou começar a pregar. Irmão, não existe isso. Você não acorda num determinado dia preparado para fazer a obra de Deus. A obra de Deus você vai fazendo e aprendendo, você vai fazendo e crescendo, fazendo, dando e recebendo. É isso que a palavra de Deus nos fala. Amém? Então, essa procrastinação não tem respaldo e ela é algo que nos impede. E ao impedir você, meu irmão, está impedindo a igreja de crescer. Quantos de nós gostaríamos de ter um avivamento aqui? Amém? E esse avivamento passa necessariamente por cada um de nós aqui. Amém? Vamos então nos levantar e fazer a obra. Vamos pregar a palavra, quer a situação seja favorável ou não. Aqui diz também para corrigir e repreender. Eu acho isso importante. Nós temos que ter voz ativa, nós somos cristãos, nós temos princípios e fundamentos firmados na rocha, firmados na palavra. Nós não podemos calar. E essa é uma maneira também de nós criarmos uma atmosfera na nossa volta. Porque se, por exemplo, vem pessoas pessimistas falando de você, falando contigo, falando, vai acontecer tal coisa, e você cala? Não. Se falar alguma coisa que o fulano vai acontecer tal coisa com fulano, não aceito isso em nome de Jesus. Ele é meu amigo e está abençoado em nome de Jesus. Amém? Nós temos que aprender a falar e não podemos nos calar diante dessas situações, irmãos. É isso que vai nos fazer pessoas diferentes, ter uma visão clara do que Deus espera de nós, o quanto Deus ama aquela pessoa. Amém? Nós temos o terceiro item, embaraços. A palavra fala que nós devemos deixar os embaraços. Embaraço não é pecado. Mas o que pode ser um embaraço que está atrapalhando a tua vida, que está impedindo você de falar do amor de Jesus para as pessoas, que está impedindo você talvez de desfrutar do amor de Jesus, de confiar em Jesus e fazer a obra dele? O que será um embaraço? Nós temos alguns exemplos de embaraços. Por exemplo, frustrações, decepções e feridas na luta espiritual. Isso pode ter acontecido, irmãos, porque normalmente nós, no início, nós saímos e falamos de Jesus para as pessoas, não é verdade? No início você saía e falava, mas começou a se frustrar, começou a se decepcionar. Por quê? Porque você se converteu e foi lá no seu melhor amigo e contou essa novidade. Olha, eu conheci Jesus. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Que bom que seria se você também conhecesse a Jesus. Vem comigo na igreja. E o que acontece normalmente nessas situações? Você perde o amigo. Você perde o amigo. E aí, você ao perder essa pessoa, perder o seu amigo, você pode ficar frustrado e decepcionado. Então, irmãos, são situações como essas, frustrações, decepções, que nos trazem embaraço. Claro que isso aqui é apenas um exemplo, tem várias coisas que podem nos embaraçar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus mostre a você
que você não está em pecado, mas que talvez você esteja embaraçado, que ele venha e revele. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz nessa luta, nessa caminhada. Amém? É ele que nos conduz e por isso nós precisamos orar. E nesse período de reflexão que o apóstolo estava falando, a igreja precisa orar, ficar de joelho e buscar. E no que eu estou embaraçado? O que me impede de pregar o evangelho? Esse embaraço da frustração, da decepção, ele tem um combustível. Esse combustível é a expectativa elevada, ou então o imediatismo. Porque se você, crente novo, foi lá falar com o teu amigo e tu imaginava que ele ia aplaudir, que ele ia dar glória a Deus, né? Ele nem conhecia Jesus, mas vai dar um glória a Deus e você estava com uma expectativa muito elevada. Podia acontecer? Podia, mas convenhamos, é uma expectativa muito elevada. Você foi lá e falou do amor de Jesus para essa pessoa e queria o quê? Que ela já se convertesse, ela aceitasse Jesus e se convertesse na mesma hora. Isso aí é imediatismo. A palavra de Deus, na 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo está conversando a respeito desse assunto. E ele está falando a respeito de a situação da igreja em relação a ele, Paulo e Apolo. E diz assim a palavra: cada um de nós, Paulo e Apolo, cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Amém, irmãos? Então existe aqui, como vocês veem, é como uma plantação. Você está semeando palavras ao falar com alguém. E é possível, é muito necessário que você entenda que outras pessoas também serão usadas nesse processo. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Amém? Então, nós precisamos compreender isso. É uma semeadura, é um processo, nós não podemos ser imediatistas. Também tem uma outra questão no embaraço que pode acontecer. É o engano do inimigo, irmãos. Você foi lá, se dedicou, orou, estudou a palavra, foi lá e falou para o teu amigo. E não deu certo. Ele não se converteu. Aí você não desistiu, você foi no outro amigo e fez a mesma coisa. E não deu certo também. O inimigo vai usar essa oportunidade para falar o teu coração. Ele vai tentar, ele é o tentador, irmãos. Ele é o inimigo das nossas almas, ele é o nosso adversário. Teve 2 situações que não deu certo, que você pode até não ter percebido, mas você ficou decepcionado. Então, ele vai levar você a pensar que o problema está em você. Ele vai levar você a pensar que você não é adequado, que você é um inútil, que você é incapaz, ou que não funciona, que o evangelho não funciona. Mas olha, irmãos, o que que Jesus nos ensinou sobre isso na parábola do semeador? O que que Jesus nos ensinou na parábola do semeador sobre esse assunto? Vamos ver, irmãos, rapidamente. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, parábola do semeador. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. O outro ainda é a semente da palavra, a semente do evangelho que nós estamos semeando. Essa semente, ela caiu em boa terra e germinou e cresceu. Então aqui, o que nós entendemos é que o problema, quando não funciona e não funcionou nas semeaduras anteriores, o problema não estava no semeador. O problema não está em você quando não funciona. O problema não está no evangelho quando não funciona. O problema está sim no solo ou no coração de quem ouve. Amém?
Então não podemos ser enganados nesse processo. A palavra de Deus, ela funciona. E você foi escolhido por Deus para pregar para os teus amigos, para pregar para os frentistas, para pregar para os teus familiares, para fazer essa obra. Amém? E vejam só, irmãos, se você pensar, você é uma semente que vingou. Você é uma semente que deu frutos. E veja o que diz aqui essa palavra. Germinou, cresceu, é você. Germinou e cresceu. A semente que germinou e cresceu é você, sou eu. E deu boa colheita. 30, 60 e até 100 por um. Amém, irmãos? Você tem potencial para ganhar no mínimo 30, talvez 60 e até 100. Amém? A meta então seria 60, né, pastor? Superar a meta 100. É isso, meus irmãos. Nós estamos olhando aqui para uma multidão de pessoas salvas, crentes cheios do Espírito Santo, porque atrás de você tem no mínimo 30, quiçá 60, quiçá 100. Amém? Vamos nos levantar, irmãos, vamos fazer essa obra. É só você que pode atingir as pessoas que estão próximas de ti, as pessoas do teu círculo de influência. Amém? A quarta coisa que o Espírito Santo me mostrou nessa palavra, que nos atrapalha, que nos impede, é o pecado. Deixamos o embaraço e o pecado. Observem que a palavra fala o pecado. O pecado. Não fala os pecados no plural, fala o pecado no singular. O que isso significa? Vejam, irmãos, se você fizer um estudo na palavra de Deus, você iria buscar isso em Romanos, no livro de Romanos. E você vai observar que em Romanos tem uma divisão. Romanos, o livro de Romanos, até o capítulo 5, versículo 12. O livro vai falar pecados. Vai falar em pecados. Que são pecados? Todo mundo sabe. Atos exteriores. Coisas que não agradam a Deus, que nós fazemos, ou que as pessoas fazem. Pecados. Mas, a partir do versículo 12, capítulo 5, versículo 12, o livro começa a falar em o pecado. Não é mais no plural, é no singular. Por que isso? Isso é algo muito importante que nós precisamos compreender. O pecado no singular é o que a Bíblia antiga chamava de a natureza pecaminosa, a carne, a inclinação para o mal, a natureza do mal em nós. Então isso nos atrapalha. Essa natureza maligna nos impede de evangelizar, nos impede de ganhar almas. A palavra nos diz que, Jesus nos disse, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Né? O nosso ego nos atrapalha. A palavra de Deus nos diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A ira é manifestação da carne. Você é irado, você não produz a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É Jesus. Ele se fez justiça de Deus para nós. E nós queremos o quê? Produzir discípulos de Jesus. A imagem e semelhança do nosso Senhor. Discípulos iguais, discípulos semelhantes ao Senhor Jesus. Amém? Então, o pecado é, sem dúvida, um dos que mais nos atrapalha. Você agindo na carne, irado, irritado, julgando as pessoas, se incomodando com qualquer detalhe, se ofendendo com qualquer coisa, você não vai ganhar as pessoas assim. Pelo contrário, você vai perder os teus relacionamentos, perder as oportunidades, perder os amigos. Eu queria ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu queria ilustrar isso. Quando nós agimos na carne, nós agimos segundo esse pecado, essa natureza. E o que nós fazemos na prática? Nós tomamos o lugar do nosso Deus, do nosso Criador. E nós, então, tomando este lugar, nós decidimos o lugar apropriado para fazer as coisas. Nós estamos falando de pregar o Evangelho,
Mas quando você está na carne, você escolhe o lugar. Você não quer ir onde o Espírito Santo está te dirigindo, no campo missionário certo. Você não quer se dirigir às pessoas que o Espírito Santo está dirigindo. Você quer escolher as pessoas que você julga certo. Vou ilustrar isso, irmãos, com a história de Jonas. A palavra de Deus nos mostra, na história de Jonas, exatamente isso. Ele mostra o que acontece com um cristão que está embaraçado pelo pecado. E, com isso, ele foge do julgamento, foge do chamado divino. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Se coloque no lugar de Jonas. Se coloque no lugar de Jonas. O Criador está mandando você ir a um lugar e a pregar para pessoas perversas, que na verdade nós sabemos essas pessoas eram adversárias do povo judeu. Eram pessoas más, os assírios, né, conhecidos pela sua maldade. E o Senhor manda Jonas pregar o evangelho para eles, para um povo perverso. O que Jonas fez? Agiu cheio do Espírito e foi pregar? Diz a palavra, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Ele tinha, para cumprir o chamado, ele tinha que ir para oeste, e ele foi para leste, né? Vejam, para fugir do Senhor, diz a palavra. Como que você foge do Criador? Como que você foge do Senhor? Vejam que essa natureza do pecado, essa natureza maligna, essa carne, ela nos atrapalha mesmo, né? Nós não conseguimos nem pensar direito. Veja o que fez Jonas, tentar fugir do Senhor. Interessante é que Jonas, agindo na carne, ele pegou um navio de partida para Tarsis. Nós estamos estudando sobre a Espanha, nós estamos orando pela Espanha. E um dos lugares prováveis para Tarsis é a Espanha. Então, irmãos, eu diria para vocês o seguinte: o Jonas, na carne, ele tentou ir para a Espanha e não deu certo. Mas nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus a orar e interceder pela Espanha e enviar pessoas que vão preparar o caminho para que nós como igreja alcancemos a Espanha. A Espanha com apenas 1% de cristãos, menos, né? Menos de 1% de cristãos. Nós vamos enviar o nosso missionário, o que nós temos de melhor. Assim como Deus enviou Jesus, o que ele tinha de melhor para nos salvar, nós vamos enviar também o que nós temos de melhor, o nosso apóstolo, para preparar o caminho para nós ganharmos a Espanha e revertermos. Nós, como igreja, vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para reverter esse número. A Espanha não vai ter apenas 1% ou menos de 1% de cristão. Amém, irmãos? Então, ele embarcou para Tarsis a fim de fugir ao Senhor. Diz a palavra: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Vejam, meus queridos, essa questão de você fugir do chamado, de você tentar fugir do Senhor, de você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer, isso pode atrair para você tempestades, é o que a palavra revela. Talvez os teus problemas, esses problemas que nós falávamos antes, podem estar justamente nessa fuga do teu chamado. Será que aqui nós temos Jonas no meio de nós, fujões? Será que os problemas que você está enfrentando não são justamente por causa dessa fuga? O Espírito Santo gostaria que os irmãos examinassem isso. Aquele que se autoexamina não é condenado, irmãos. Será que você está pregando o evangelho ou você está fugindo como Jonas?
Um outro detalhe que me chama a atenção aqui é que os marinheiros receberam Jonas no seu navio e o navio estava prestes a afundar. E diz a palavra que eles tiveram que se liberar das suas cargas, jogar as cargas no mar porque o navio estava afundando. Jonas, o fujão, estava nesse navio. Esses marinheiros, sem saber, eles estavam sendo participantes do pecado de Jonas e estavam sofrendo as consequências do pecado de Jonas. Irmãos, isso nos leva a compreender algo, que se nós temos alguém aqui que o coração dele está batendo forte por fazer missões, nós não podemos deixá-lo no nosso navio, porque se nós fizermos isso, navio que tem Jonas o fujão naufraga. Navio que tem Jonas o fujão tem perdas, perde as mercadorias, perde seus recursos e pode naufragar. Nós não vamos reter Jonas aqui. E nós não seremos, então, não vamos participar desse pecado que os marinheiros, sem querer, estavam participando. Amém? Me chama a atenção também que Jonas dormia profundamente no porão do navio. Mais uma vez, irmãos, como pode uma coisa dessa? Só alguém que está muito na carne, que ficou tão cansado por fugir do Senhor, consegue isso, dormir num navio, num porão do navio, no meio de uma tempestade. Mas o que o capitão do navio fez? Foi procurar Jonas e disse a ele: levante-se e ore ao seu Deus. E eu creio que essa é a nossa mensagem aqui, irmãos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos orar ao nosso Deus, para que nós então consigamos cumprir o nosso chamado. Amém, irmãos? Amém? Jonas, ele precisou ser jogado ao mar. Ele disse que queria morrer em vez de cumprir o chamado. E só depois que ele realmente foi jogado ao mar, é que ele se arrependeu. Mudou de ideia, agora não queria mais morrer. E lá no fundo do mar, arrependido, Deus ouviu a oração de Jonas. Isso mostra quão grande é o nosso Deus. Ele ouve as nossas orações. Talvez aqui tenhamos pessoas aqui que erraram muito na sua vida, perderam muitas oportunidades e que estejam enfrentando dificuldades. Mas saiba que Deus ouve a tua oração. Levante-se e ore. Levante-se e ore ao Criador. Amém?